telespectadores, estamos com vocês mais uma vez com o programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Esse programa ocorre graças a um convênio que nossa associação tem com a PROEX da universidade. O nosso tema de hoje é a Escola de Engenharia da UF, sua estrutura e organização. E vamos entrevistar o seu diretor, o professor Fernando Mainier. O professor é engenheiro químico e professor da nossa Escola de Engenharia, ele me confessou, há 47 anos. Portanto, é alguém que conhece bastante essa escola. Professor, iniciando, qual é a estrutura de nossa Escola de Engenharia? Em primeiro lugar, eu gostaria de declarar que eu estou assim, bastante emocionado por gostar bastante da nossa universidade e da Escola de Engenharia. Com orgulho, realmente, de ser professor dessa escola, formador de profissionais que vão atuar no nosso mercado brasileiro. A nossa escola está dimensionada em 8 departamentos. Cada departamento, às vezes, tem o próprio nome dos cursos. Departamento de Engenharia Elétrica, Departamento de Química, Departamento de Mecânica, Departamento de Agrícola, Departamento de Desenho Técnico. Então, são departamentos que vão, direta ou indiretamente, formar outros grupos. Por exemplo, as coordenações. São 10 coordenações de graduação e que vão desenvolver cada curso, no caso, por exemplo, Engenharia Agrícola e Ambiental, para atuar nessa área de agrícola e meio ambiente. Engenharia Civil, indiretamente e diretamente em todas as ações da construção. Engenharia Elétrica, em vários projetos, em todas as estruturas em que a energia elétrica, desde a transmissão até o dimensionamento em casa de uma instalação elétrica. Engenharia Mecânica também é da atuação em todos os segmentos. Engenharia de Petróleo, junto com a Engenharia Mecânica, atuando também desde a construção de uma plataforma e acompanhando a produção de petróleo, a refinaria. Então, a engenharia de petróleo também é bastante ampla. A engenharia de produção, que faz com que seja dimensionado todo um processo de administração da engenharia. Engenharia Química, Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Engenharia de Telecomunicações e, finalmente, o nosso curso mais novo de Desenho Industrial. Então, e o curso de Desenho Industrial também está dentro dessa escola de engenharia, levando todo esse conjunto de ideias que são feitas pelos engenheiros, e esse curso veio assim coroar também a visão do desenho industrial. Para completar, eu tenho 250 professores, 120 técnicos administrativos e quase 6.000 alunos. Essa é a nossa escola de engenharia. Professor, que escola grande, professor. A nossa escola de engenharia realmente ela é bastante grande, bastante antiga também, bastante presente na nossa cidade. Professor, esses cursos que o senhor citou, eles são somente presenciais ou vocês têm curso à distância? Atualmente, todos os nossos cursos são presenciais. Muitos desses cursos necessitam de laboratórios. E há necessidade do laboratório porque a visão que às vezes eu vejo que o profissional ele precisa se modernizar nas áreas da profissão na qual ele está atuando e se desenvolvendo sob pena de ser excluído do mercado de trabalho em curto prazo. Então,
há uma necessidade que ele tenha laboratórios, que ele já forme dentro da nossa escola núcleos na área de empresas. Nós temos empresa júnior em todas essas áreas do conhecimento. Nós temos grupos PET, onde são feitas todas as ligações da pesquisa com o ensino. Então, nós procuramos, na escola de engenharia, fazer com que o aluno realmente goste dessa escola, né? Então, só para dar um exemplo, a senhora, do que é o curso presencial, em que eu vejo, às vezes, os meninos entrando na escola às 7 da manhã e saindo às 10 da noite. Às vezes querem ficar sábado e domingo construindo seus carrinhos, seus aviões, Então, o engenheiro gosta de construir. Do mesmo jeito também que eu tenho lá o desenho industrial, eles também constroem modelos, ideias que passam para o papel e para a forma. Professor e diretor de uma escola de 6.000 alunos, mais de 200 professores, com tanto entusiasmo, tanto amor que o senhor fala de sua escola. Quais são as principais dificuldades na sua atuação como diretor dessa escola tão grande? Hoje nós estamos numa época, são épocas às vezes boas, às vezes as épocas são um pouco ruins, como eu vejo. Mas os problemas principais, eu sempre coloco os problemas como pequenos, porque os problemas podem ser gerenciados, porque eu gostaria de dizer uma coisa que eu sempre pensei, que os profissionais de engenharia são basicamente idealizados para solucionar problemas profissionais, pesquisando e visando encontrar a maneira mais fácil, mais rápida, mais lógica e menos onerosa de utilizar as forças da natureza e os materiais para enfrentar os desafios mais difíceis. Essa é a minha ideia. Eu tenho problemas, mas a nossa ideia é ter sempre uma gestão de resolver esses problemas administrativos, uma falta de material, ou um problema de laboratório, ou qual que seja, a gente sempre idealiza para resolver o mais rápido possível. Então, muitas vezes, esses problemas, eu às vezes esqueço que eles existem. E o senhor esquece que os problemas existem, porque, naturalmente, assim, as realizações são muitas. O senhor lembra de algum fato, alguma coisa que lhe tenha dado, assim, muita alegria nesses seus 47 anos junto a essa escola? Os cientistas descobrem o mundo que existe. E os profissionais de engenharia criam um mundo que nunca existiu. Então, eu às vezes penso, nessa minha carreira dentro da universidade, o quanto foi importante eu formar profissionais que hoje atuam comigo. Então, eu tenho vários coordenadores de curso, vários professores que hoje fazem parte da universidade. Então, como eu fui o primeiro professor do curso de Engenharia Química, eu também tenho hoje vários coordenadores que são professores da nossa escola. E até que alguns professores que até já se aposentaram. Então, a minha maior realização é construir professores. Bom, professor. E como funciona o estágio para os alunos em sua escola? Olha, o estágio é feito da seguinte forma. Nós temos um setor de estágio em que acompanha um processo, um projeto, o aluno na empresa. Tem um projeto que é supervisionado como disciplina, mas tem os projetos, os estágios livres. Eu posso dizer até que tem estágios que são pagos cerca de R$2.000. Eu tenho alunos fazendo estágio com R$2.000, que é quase um engenheiro. Muito bom, professor. E, naturalmente, talvez bate à sua porta, assim, alunos portadores de necessidades especiais.
Como isso é atingido? Quais são as suas dificuldades, possibilidades? As dificuldades, esse talvez seja um dos grandes problemas que eu vejo na nossa universidade. As pessoas com necessidades especiais, nós esquecemos eles, mas hoje nós temos grupos dentro da nossa própria escola que está desenvolvendo essa parte de tornar, né, mais fácil esse movimento. A professora Fabiana, dentro de um projeto que nós temos na nossa escola, ela também está desenvolvendo essas condições, né? Nós temos alguns projetos sobre esse fato, de como nós tratamos o homem que necessita, quer dizer, o aluno que necessita, o profissional que necessita desse acompanhamento. Sim, porque hoje essa questão assim, de atendimento às diferenças é uma realidade muito assim, falada na nossa sociedade, né? Todos têm o direito, né, professor? Eu acho que faz-se necessário que o profissional tenha não só a capacidade de atuar em vários ramos dentro da sua especialidade, mas também atributos como a facilidade de comunicar bem, de compartilhar o trabalho, de gerir e resolver conflitos. Então, essa é uma obrigação também do nosso profissional de formalizar ideias e atos para que esse homem não se sinta exilado, fora da sociedade. Então a gente precisa realmente sempre colocar na nossa mente que o engenheiro não é somente para construir uma ponte, mas construir uma ponte para pessoas, para que as pessoas possam passar nessa ponte sem nenhum problema. Então, esse acesso do homem à tecnologia tem que ser também uma visão importante do profissional da área de engenharia. Antigamente ele não se preocupava com isso. Então hoje é uma atividade também de relacionar com o mundo. Por quê? Porque existem várias áreas cinzentas dentro desse conhecimento da engenharia. A engenharia química não é dona da engenharia química. A engenharia mecânica não é dona da engenharia mecânica. Há interfaces. Então, o homem faz parte disso. A gente não pode esquecer, o mundo foi feito para o homem. Então, a gente tem que adequar esse mundo de engenharia a ele. E os seus alunos, professor, eles são, assim, em sua maioria, da cidade de Niterói? Como é que o senhor atende, assim, esse estado do Rio? Enfim, a clientela, principalmente, vem de onde? Hoje, pelo Enem, eu tenho alunos do Roraima, de São Paulo, de todos os estados. Eu tento acompanhar exatamente o melhor para eles. Professor, nós estamos terminando o primeiro bloco telespectador, mas fique conosco para saber um pouco mais sobre a nossa Escola de Engenharia, sua organização e estrutura, com seu diretor, professor Fernando Manier. Neste segundo bloco do programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, em convênio com a PROEX da UF, continuaremos focalizando o tema A Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense, sua estrutura e organização.
Estamos entrevistando o seu diretor, o professor Fernando Mainier. Senhor diretor, o senhor com 6.000 alunos, como é o mercado de trabalho para esses alunos hoje? A cada formatura eu vejo os olhos brilharem, tanto dos pais, daqueles entes mais queridos, como vejo o olhar também brilhar de cada menino que recebe o diploma. Eu tenho ido a todas as 10 formaturas por semestre. E é um prazer imenso eu entregar a cada menino que está ali o seu diploma. A UF tem uma organização muito interessante, porque o diploma real é dado na hora. Quer dizer, a Pró-Reitoria, a Prograde, ela nos fornece o diploma que eu entrego a cada aluno. Quer dizer, a entrega de cada momento de felicidade que tem, de cada pai e cada familiar vendo esse diploma sendo entregue, isso me dá uma emoção muito grande. Quando um menino, ali diante de todos os professores, fala para o pai: mãe, eu também consegui esse diploma. Então, é um momento em que é um momento simbólico aquele. Mas o mercado de trabalho é um outro caminho. Por quê? O mercado de trabalho, ora, ele está, os ventos soprando nesse sentido, ora está soprando nesse sentido, ora, o mercado complica. É o caso hoje, a engenharia civil tem um campo bom, a engenharia mecânica tem um bom campo, a engenharia ambiental também, mas a telecomunicações, por exemplo, está começando a crescer e tinha caído. A elétrica continua tendo bastante estágio, bastante empregos. Então eu vejo sempre esse vai e vem da tecnologia e das oportunidades. Quer dizer, o engenheiro que sai da nossa escola tem que estar apto a entender esses momentos. Hoje não é um momento em que eu vejo que há um desemprego, mas esse desemprego tem emprego de outros segmentos. Às vezes, na química de petróleo não está tão bom, mas a tecnologia de exploração está melhor. Então, esse mercado é um mercado que ora vai para o lado bom, ora acaba decrescendo. Mas, de qualquer maneira, há empregos e eu sempre vejo os alunos retornando à escola para dizer que eles estão saindo bem pela formação que foi dada pela nossa escola. Em função disso, professor, qual tem sido o compromisso da Escola de Engenharia com a formação desse cidadão profissional nesse mercado tão variado? Professora, eu às vezes fico preocupado, porque são 10 cursos, né? E, logicamente, esses cursos têm 50 a 70 disciplinas de cada curso. Então, a coordenação dos cursos, ela se torna responsável por todo a entrada do aluno, o acolhimento que nós fazemos à formatura e na entrega do diploma. Então, eu tenho acompanhado do acolhimento ao término do curso. E também, profissionalmente, quando eles vêm para a pós-graduação. Mas é sempre uma preocupação nossa como gestor de pessoas, no caso, os nossos alunos. Hoje, nós temos cerca de 80%, 90%, eu acho, dos professores são doutores. Muitos, né, além de ser doutores, eles têm um conhecimento profissional. Muitos, como eu era também engenheiro da Petrobras e hoje só sou professor. Então, esse conhecimento que nós, na engenharia,
sempre a gente procurou alinhar o conhecimento teórico ao conhecimento prático por muitos profissionais que trabalharam nessas duas áreas. Ora fazendo pesquisa na área direta daquele segmento, ora também construindo esses nossos alunos. Então a preocupação nossa é sempre constante com essa formação. Sim. Professor, numa escola tão grande, as coordenações de curso devem ter assim, um trabalho bastante importante. O senhor poderia dizer como funcionam essas coordenações de curso? As coordenações, um dos pontos importantes que eu sempre alinhei na nossa escola é a liberdade que o professor coordenador deve ter. Ele tem liberdade de criar, porque é ele o responsável por aquela formação. Eu forneço o diploma no final, mas cada professor, cada coordenador, ele tem, em média, 500 a 600 alunos no seu curso. Então, um curso de engenharia química, um curso de ambiental, ele tem 550 a 600 alunos. Então, essa responsabilidade é dada por aquele coordenador. Então, ele acompanha, ele tem um mandato de 4 anos, onde ele coordena com seu colegiado a formação daquele aluno, naquele programa pedagógico que nós construímos, né, junto com outros professores. Por exemplo, a física, a matemática, a química, são todos esses segmentos que nos ajudam a formar esse profissional. Então, a coordenação, ela tem uma atuação fundamental em toda a estrutura da formação desse aluno. Falando em estrutura, e as instalações físicas de sua escola, como estão? Por exemplo, os laboratórios, né? Vou citar um caso, por exemplo, dos laboratórios de mecânica, no caso, né? Então, o laboratório de mecânica, ele pode, às vezes, se ramificar ao fazer uma peça. Imagine, por exemplo, senhora, que eu tenho um aluno que ganha um tarugo de aço e ele vai fazer um parafuso. Então, aquele parafuso que ele comprou na loja quando ele era garoto, ele tem a capacidade de fazer aquele parafuso. E depois ele tem, naquele mesmo projeto, mais adiante, ele solda, ele faz soldagem, ele faz todas as conformações mecânicas, ele monta. E dentro dessa estrutura, nós temos grupos de alunos que fazem, por exemplo, um programa chamado Baja, do carro. Ele ganha um motor, 2 motores, e ele faz um carro com seus próprios, seus próprios projetos. Nós só orientamos. Então, a importância dele é fazer, ele constrói. Também temos um barco solar na engenharia elétrica. Eles fazem o barco, eles fazem a competição, eles criam toda essa estrutura. Então, o coordenador, ele não é só um coordenador de papel, ele é um coordenador humano, porque ele é obrigado também a saber das vantagens e desvantagens desses processos, onde as dificuldades ali aparecem. Por exemplo, professora, eles vão treinar à noite, treinar num ambiente, por exemplo, de lama, com os carrinhos dele. Os outros vão levar o barco aqui para a Baía de Guanabara, para que possam competir. Eu tenho um outro grupo que trabalha, por exemplo, com aviões. Então, eles projetam aviões para levantar peso. Então, eles vão competir. Então, tudo isso é a vida da escola acompanhada com o coordenador de curso. Muito interessante. Eu agora, quando for passar pela nossa escola de engenharia, em minha mente, eu vou ver ali um mundo muito diferente. Não é um mundo que tem só sala de aula, é um mundo assim que está fabricando, é um mundo que está criando, né? E criando nas mais diversas áreas o progresso de nosso país, né? Muito importante, professor. Em termos assim de progresso, o senhor poderia falar um pouquinho sobre os cursos de pós-graduação de nossa escola de engenharia? Isso me dá muito orgulho, professora, porque
Eu sou também professor da pós-graduação. Então eu sei o quanto é importante ser professor da graduação. Hoje, por ter mais de 70 anos, eu não posso mais dar aula na graduação. Sinto uma imensa saudade. Mas ontem mesmo eu dei aula de corrosão no meu curso. Então eu sinto a importância da gente fazer uma continuação da nossa graduação. Então hoje nós temos alguns cursos como civil, mecânica, biociência, engenharia química, que também fornecem mestrados e doutorados, no sentido de que aquela educação que nós fizemos lá no básico, que quando eu acompanhei aquele primeiro aluninho que chegou lá na introdução à engenharia, eu também estou lá formando ele como no doutorado, seja em engenharia mecânica, seja em engenharia civil, seja na área de gestão. Então a escola tem essa amplitude, inclusive cursos de pós-graduação em doutorado multidisciplinar, onde eu acredito hoje que é a função profissional desse engenheiro, desse profissional, que a vantagem, por exemplo, que eu vejo, um curso de engenharia mecânica de doutorado, que um aluno de física, ou seja, um físico, ou um químico, ou um engenheiro, pode ser aluno desse curso. Engenharia civil também. A escola ela é bastante liberal nessa forma de que as pessoas procuram esse conhecimento. Infelizmente nós estamos quase chegando ao fim, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre, além da Escola de Engenharia de Niterói, se a UF tem outras unidades de formação profissional no interior do nosso estado, enfim, para que nossos telespectadores possam, assim, ter uma visão maior de que como esses profissionais estão, assim, sendo formados no interior do nosso estado. Geralmente eu só posso falar pela nossa escola, mas eu fico muito feliz quando eu vejo a universidade crescer para o interior. Por exemplo, eu vejo os cursos de engenharia de Volta Redonda, são cursos excelentes. A mesma coisa eu posso dizer para Rio das Ostras, a mesma coisa eu posso dizer para Pádua, onde nós temos cursos de graduação, mas são cursos gerenciados por eles e tão iguais aos nossos aqui da Escola de Engenharia. Muito bom. Então, nós temos essa informação de engenheiros por aí, pelo nosso estado como um todo. Mas estamos chegando ao final desse programa Telespectador. Mas continue conosco, porque a Associação de Professores Nativos da Universidade Federal Fluminense irá continuar focalizando a nossa universidade durante esse período, por alguns programas. E você poderá acessar outros programas da ASP-UF pelo nosso site, pelo UFTube, e comunique-se conosco por telefone, nos visitando em nossa sede, porque, afinal de contas, a ASP existe para servir a nossa comunidade. Convidamos você a estar conosco nos próximos programas.